Bom dia, quinto ano. Vamos começar mais uma videoaula hoje. Hoje, dia 27/4, segunda-feira, nós vamos fazer português e história, conforme o nosso calendário semanal. Em português, a gente vai falar um pouquinho sobre resenha. A gente já ouviu falar sobre resenha, porque quando a tia falou sobre sinopse, eu coloquei um videozinho e uma explicação para vocês sobre resenha, sobre sinopse, tudo junto. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais da resenha e da resenha crítica, tá? Aí a gente vai estudar isso nas páginas 98, 99, 100 e 101 do nosso livro de português, tá? Vamos falar também da organização social no Egito, isso já em história, nas páginas 223, 24 e 225. Vamos voltar a falar do Egito um pouquinho, tá? Eu fiz um resumo bem legal para vocês estarem copiando no caderno também, sobre essa questão do Egito. E aí a gente vai estar falando um pouco sobre a cultura deles, sobre a questão deles estarem ali perto do rio, vai ter um resumão geral sobre isso aí, vai ser bem legal, tá? Lembrando que qualquer dúvida a tia tá aqui, é só perguntar, tá? Faz com calma, passo a passo, para não ter erro, tá bom? Vamos lá então, a gente vai começar com língua portuguesa, pega aí o livro de língua portuguesa, abre na página que a tia pediu lá e vamos começar a fazer, tá? A primeira página de língua portuguesa é a 98, então abre o livro na página 98 para a gente estar começando a fazer essa atividade, tá? Antes de começar a fazer essa atividade, a gente tem aqui um resuminho sobre o que é resenha. A resenha ela é uma descrição resumida e breve de um livro, ou de um texto, ou de uma recension, ou de uma verificação, ou de uma lista, ou de um filme. Ela é uma resenha, ela é como se fosse um resumo do livro, tá? Mas só que ela é um resumo mais elaborado, porque ela é bem descritiva, tá bom? E isso é resenha. Isso vocês vão copiar esse resuminho aqui sobre o que é resenha, vocês vão copiar no caderno de português de vocês, embaixo do roteiro do dia. Vai lá, vai fazer o cabeçalho, vai colocar a nossa frase do dia, vai colocar aula de língua portuguesa, vai copiar a parte ali do roteiro do dia de português, e aí embaixo você começa copiando isso aí, resenha, tá? Aí aqui a gente tem a estrutura da resenha. O que a resenha precisa ser para ser uma resenha? Ela, tanto na resenha descritiva, que é o que o livro vai tratar hoje, quanto na resenha crítica, que é o que o livro vai falar, o autor não deve se esquecer dos seguintes elementos: o nome do autor, título completo e exato da obra, do artigo, do filme, da peça, do que for, nome da editora ou da coleção, lugar e data de publicação, número dos volumes e páginas, tá? Então, tem que ter todos esses elementos aí na resenha. Hoje a gente vai falar no livro sobre a resenha crítica, tá? Mas aí copia isso aí também, ó. Também é para copiar no caderno de português. Embaixo do slide anterior, você vai copiar isso aí no seu caderninho de português. Bem organizado, bem estruturado, bem colorido, bem limpo, tá? Aí agora a gente entra aqui na página do livro, que ele vem falar resenha. Qual é a dica? Porque essa resenha crítica, ela é uma dica. Ela te dá uma visão sobre como é o filme, sobre como é o livro. Ela te dá essa possibilidade de ter uma pré-leitura do livro ou uma pré-dica sobre o filme, para poder você estar sabendo se aquilo ali é legal, se não é legal, tá? Então é mais ou menos isso. Aí, ponto de partida. Observe a imagem e em seguida converse com seus colegas e o professor sobre as questões. Aí tem lá embaixo da imagem. A imagem é essa aqui, do menino fazendo a gravação. E esse menino aqui é um menino que está fazendo uma gravação, porque hoje em dia está acontecendo muito isso. As pessoas leem um livro e elas vão te dar um feedback num vídeo, aí posta no YouTube, ou posta alguma coisa para poder você ter esse feedback. Hoje em dia as coisas estão mais fáceis. Antigamente, os críticos, eles pegavam o livro, publicavam aquilo no jornal ou na revista, o acesso era mais difícil. Hoje em dia não, o acesso está no estalar dos dedos, hoje em dia é muito fácil. Então, ó, na internet há diferentes canais e páginas dedicados ao público infanto-juvenil, com dicas de livros, filmes, brinquedos, entre outros.
Você considera importante a existência dessas páginas e canais? Por quê? Então, Tia Thalita, eu acho muito legal. Por quê? Porque é um meio de comunicação muito rápido. Ele te possibilita que você saiba sobre o livro, você saiba sobre o filme de uma forma muito rápida. Então, eu acho legal. Mas isso aí é pessoal. Você tem que me dizer o que você acha, tá? Aí na de baixo tem assim: você segue algumas delas? Se sim, qual o nome da página, canal e o conteúdo veiculado? Você segue alguém que te passa feedback sobre livros, sobre filmes, sobre até seriados? Você segue alguém na internet, no YouTube? Se você segue, você vai colocar o nome da pessoa, da página, e vai me colocar o link que está vinculado a essa pessoa, tá? Vai colocar aí nessa parte de baixo. Essas questões podem ser respondidas no caderno, porque você vê que aqui não tem espaço para responder. Então, você pode colocar lá, página tal, acho que é página 99, né? Não, página 98. Página 98, respostas da página 98. Aí você pode estar me respondendo esses dois pontos aí, tá? Agora aqui na página 99, 98 ainda no final, tá dizendo o que a gente vai aprender nesse capítulo novo que a gente está abrindo agora. Então, ó, nesse capítulo você vai unir literatura e tecnologia. O foco são as resenhas críticas de livros e as dicas de leitura feitas por bloggers, youtubers, mirins, garotas e garotos que gostam muito de ler e indicam livros em seu canal na internet. Vamos lá, é hora de se conectar. Então, você vai fazer, lá na questão anterior, já tem perguntando para você se você segue alguma pessoa, você já vai começar me colocando lá, para poder a gente já começar a entrar nesse mundo da internet aí, desses garotos e garotas que indicam livros no canal deles, tá? Na próxima página, 99, tem assim, ó, dica de leitura. Observe a capa do livro a seguir e responda as questões. Isso aí é a capa do livro. A gente está vendo o nome aqui, né? Que é a Maria Mudança. E tem uma menina que tá com a cabeça para baixo e a outra cabeça para cima. Esse livro é de Manuel Filho, São Paulo, Editora Brasil, foi lançado em 2017. Então, essa capa aqui já me dá algumas informações sobre esse livro. Vamos ver ainda na 99 quais são as perguntas. Qual é o título do livro? O título do livro está lá, Maria Mudança. Observe a ilustração da capa. Como você interpreta a relação entre essa imagem e o título do livro? Converse com a sua turma e registre suas conclusões. Na capa do livro tem uma menina de ponta cabeça e uma outra olhando para o alto assim. Como é que você interpreta isso? Como é que você interpreta o nome do livro também? Maria Mudança. Me parece que é uma menina que gosta de mudanças, ela não tem medo de mudar. E esse fato dela estar de ponta cabeça parece que ela gosta de estar se transformando, se movimentando o tempo todo, né? Então vamos ver o que a tia colocou aqui. Isso é uma resposta pessoal, mas eu coloquei aqui, ó. Essa menina da capa é Maria, e a sua imagem de ponta cabeça em outra perspectiva representa a ideia de mudança. É uma resposta pessoal, mas como tem que ser discutida com a turma, eu estou colocando a minha visão aqui, aí você vai pensar com a sua visão aí, você vai chegar à sua conclusão, tá? Letra C. Que história você acha que esse livro vai contar? Bom, eu acho, também é uma resposta pessoal, mas eu acho que ele vai contar uma história de uma menina chamada Maria e que ela gosta de mudar, né? Eu acho que a história tem tudo a ver com isso. Mas vamos lá, vamos continuar. Na próxima página, que é a página 100, a gente vai fazer o seguinte, vocês vão pegar e vão fazer a leitura com a tia, ó, e a gente vai observando nessa leitura algumas coisas que a crítica fez, ó. Faça agora a leitura silenciosa de uma resenha crítica do livro, Maria Mudança. Isso aqui é uma resenha crítica, tá? Que a Rosa Maria Miguel Fontes fez, olha aqui embaixo, ó. Rosa Maria Miguel Fontes, ela fez e está disponível nesse site da internet. E aqui a gente pode observar que tem o nome da obra, tá vendo? Porque a resenha ela tem que seguir aquele roteiro lá que a tia passou antes, para vocês copiarem no caderno.
Tem que ter o nome da obra, tem que ter a conclusão sobre ela, tem que ter alguns aspectos, tem que ter editora, essas coisas todas, tem que seguir esse roteiro. Então vamos lá, vamos ver se essa Rosa Maria conseguiu seguir isso tudo. Maria Mudança. A hora de mudar é toda hora. O receio de mudar as coisas na vida pode tirar muita gente da zona de conforto. Desde uma peça de roupa a uma mudança de cidade ou país, forçada ou não. A mudança sempre é motivo de questionamento e receios. Mas no livro Maria Mudança, lançamento da Editora Brasil, a personagem infantil que dá nome ao título nos mostra um outro lado, que as mudanças podem ser positivas e melhorar a vida de qualquer pessoa. Tudo começou a mudar na vida de Maria quando um dia, ao fazer a lição de casa, a eletricidade acabou e ela teve que trocar de posição para que o raio do sol que entrava pela fresta pudesse iluminar o caderno e ela terminasse a tarefa. Desde então, Maria passou a mudar tudo e viu que uma mudança gerava outra, ganhando o apelido de Maria Mudança. Ela percebeu que sua vida ganhava sempre um novo significado, trazendo mais alegrias e não pensava duas vezes para trocar vasos e móveis de lugar. Mudar o caminho da escola, as roupas, tudo, até com mudanças simples. Um novo cenário surgia em seu dia a dia e sua vida ficava mais interessante. Um dia, Maria conhece o senhor Anacleto, morador de uma casa cujo terreno era um amontoado de trastes. E é aí quando Maria passa a querer mudar até as pessoas. Além das sugestões de mudanças que fazem os leitores de todas as idades pensarem sobre o assunto, o livro também atrai por sua concepção artística, tão interessante quanto a temática. Numa época digital, é possível mostrar que as artes gráficas ainda têm muito espaço. Então, ela vem me falando aqui o nome da obra, ela vem me fazendo um resumo da obra, me dizendo como é que é, e ela vem aqui embaixo me dando a crítica dela, o que ela acha da obra, tá? Ela vem me passando isso tudo, então realmente é uma resenha crítica do livro Maria Mendonça, porque ele vem me passando isso tudo. Aí aqui, na página 111, não, na página 111, a gente vai terminar na 110 aqui. A gente tem o nosso glossário, que é muito importante, que é o dicionário que a gente tem dentro do livro para poder estar entendendo as palavras. E quanto mais palavras a gente tiver conhecimento e entendimento, melhor a gente vai ler, melhor a gente vai interpretar, tá? Então esse glossário aqui é super importante, por isso que a tia faz questão sempre de estar falando sobre ele. Porque você começa a ler e entender um mundo diferente quando você sabe o significado das palavras. Então, ó, saiu aqui rapidinho. Concepção quer dizer ideia, forçada quer dizer obrigada, receio quer dizer medo, temática quer dizer tema, trastes quer dizer coisas velhas de pouco ou nenhum valor, tá? Então, esse é o glossário desse texto, Maria Mudança. Aqui a gente tem o número 3. Nessa número 3 já está na página 111, tá, gente? Forme dupla com o colega e conversem sobre o texto. Em seguida, faça as atividades com base no texto que você leu. Assinale a alternativa correta. Com base no texto que a gente leu, a Maria Mudança, a gente vai responder. A resenha crítica é a transição de um trecho do livro? Não, ele não faz transição nenhuma. É o mesmo que uma sinopse? Traz apenas o resumo do livro? Não. Ela não faz só o resumo do livro, ela faz uma coisa a mais. Apresenta um resumo da obra e faz uma avaliação do seu conteúdo? Sim. Ela faz um resumo da obra e ela faz a avaliação. Ela dá a opinião dela sobre aquele livro, sobre aquele filme, tá? Conta o desfecho da obra para o leitor? Não, porque o objetivo dela é instigar que o leitor ou vai ler o livro, ou vai ver o filme, ou não vai ler, ou não vai ver o filme. Ela vem com esse intuito também, então não conta o desfecho. Na letra B, quais são os possíveis leitores desse gênero textual? Aí, ó, coloquei aí.
Pessoas que gostam de ler, que têm o hábito de pesquisar sobre um livro antes de lê-lo. C. Volte ao final do texto e identifique onde ele foi publicado. Ele foi publicado em uma página da internet, conforme a tia falou para vocês, né? Aí tem aí, ó, resenha crítica. É um texto de apreciação crítica de uma obra artística ou cultural, como um livro, um filme, uma pintura, uma música ou um show. Nesse gênero textual, o autor deve apresentar as principais informações sobre a obra na forma de um resumo, fazer uma avaliação crítica da qualidade do que analisou, recomendar ou não a obra. Por meio dessas informações, geralmente publicadas em páginas da internet, revistas e jornais, o leitor é estimulado ou não a conhecer mais sobre a obra. Aqui você vai colocar IPC, importante pra caramba. Não precisa copiar, porque antes você já copiou o resuminho que eu tinha pedido para você copiar no caderno. Isso aqui é basicamente a mesma coisa, mas aí você coloca aqui IPC, importante pra caramba, tá? Na número 4. Assim como Maria, protagonista do livro, você concorda que a hora de mudar é toda hora? Por quê? Converse com a sua turma. Isso é uma resposta pessoal. Como a gente não tem a turma aqui, você vai conversar com o seu responsável e vai ver para ele a importância de mudar, ainda mais nesse momento que estamos vivendo. Que antes a gente tinha as nossas aulas na escola, agora a gente está tendo nossas aulas aqui virtual, por meio da internet. Então, assim, é importante mudar, é importante se adaptar, porque o que a gente está fazendo, a gente está se adaptando, mas é uma mudança. O que é importante isso? O que você acha? Que a hora de mudar é toda hora? O que você acha? Conversa com o seu responsável, isso aí é uma respostinha pessoal, tá? E aqui a gente acaba a nossa aula de língua portuguesa hoje. Vamos começar. Então, aqui começamos com história, tá? Pega aí o caderninho de história, que vocês vão ter que copiar algumas coisas. E também pega o livro, que nós vamos fazer a página 223, 224 e 225. Pega o marca-texto também que a gente vai estar usando, tá? Vamos começar então. Antes de entrar no livro, eu separei para vocês aqui esse resuminho aqui, que tem desenho, tem o Egito no meio, tem a pirâmide, tem as setas indicativas. E esse resumo eu quero que você copie no seu caderno de história, assim, conforme está aí. Você vai copiar o cabeçalho, frase do dia, aula de história. Vai colocar o roteiro do dia e vai copiar esse esquemazinho conforme está aí, ó. Aqui a gente tem a palavra Egito. E a gente lembra que o Egito ele ficava às margens do rio Nilo, porque o rio Nilo propiciava ele a agricultura, a criação de gado. A religiosidade deles era politeísta, ou seja, eles adoravam vários deuses, tá? O Egito era uma dádiva. Esse rio para o Egito era uma dádiva dos deuses deles, que eles não tinham só um deus, eles tinham vários, adoravam vários deuses. A cultura dele, da cultura do Egito, a gente pode tirar a mumificação. Lembra que os mortos eram mumificados, imersos os órgãos eram tirados deles, imersos no formol para ficar conservado, porque eles acreditavam na ressurreição, na reencarnação daquele corpo. O tesouro dele era todo guardado ali junto com o corpo nas pirâmides. As pirâmides funcionavam como túmulos. Lembra que a gente já estudou tudo isso? A gente estudou inclusive no 3º ano. Esse ano a gente estudou mais um pouquinho e agora a tia está aqui relembrando, tá? Eles também inventaram a escrita, né? E a arquitetura deles era maravilhosa, porque as pirâmides existem até hoje. E até hoje a gente não sabe como é que eles faziam para colocar aquelas pedras tão pesadas uma em cima da outra até formar aquela pirâmide grandiosa, que é uma coisa que tem até hoje. E também eles criaram a astronomia, porque eles começavam a observar as luas, os planetas, eles começaram a estudar isso aí. Realmente era um povo muito inteligente, que propiciou o início de muita coisa. A política deles, aqui ó, a parte da política.
A política deles era centralizada, era um governo centralizador, onde o poder estava na mão de uma única pessoa, no caso era o faraó, tá? O Estado teocrático, por quê? Porque esse faraó ele justificava o poder dele, ele justificava a centralização do poder dele como se fosse uma dádiva divina. Então era um Estado teocrático, porque era justificado esse poder em Deus, tá? Então, está até dizendo aqui, o poder político fundamentado nas questões religiosas, o faraó. O faraó se justificava no poder dizendo que ele era um indicado de um dos deuses dele, tá? Por dizer que era indicação dos deuses ele estar ali, ele ser aquele chefe daquele lugar, tá? A economia deles era baseada na agricultura e na criação de gado, tá? Que era beneficiada pelo Rio Nilo. Lembra que o Egito era um lugar feito na margem do Rio Nilo, porque ele tirava a água daquele rio, ele conseguia plantar, ele conseguia criar animais e a economia deles era baseada nisso, tá? E a sociedade dele era estamental. O que é uma sociedade estamental? É uma sociedade onde só uma pessoa manda, no caso era o faraó, tá? Só ele mandava. E as outras pessoas ficavam abaixo dele. Aqui eu coloquei uma pirâmide para vocês observarem, ó. Tem o faraó no topo da pirâmide, os sacerdotes embaixo, depois vinha a nobreza, os escribas, os soldados, os artesãos, os camponeses e os escravos. Isso aqui é uma sociedade estamental. O escravo, ele nunca ia conseguir chegar na posição do faraó. E o faraó nunca ia conseguir descer a posição do escravo. Essa pirâmide aqui, ela era fixa. Não tinha como um nobre chegar a ser o faraó, ou um sacerdote chegar a ser um faraó, ou um sacerdote chegar a ser nobreza. Não tinha isso. Essa questão de melhorar a vida, de ter um outro posicionamento da sociedade, veio só depois com a Revolução Industrial, que a gente vai falar em outro momento. Mas nesse momento aqui do faraó, do Egito Antigo, era uma sociedade estamental, onde a pessoa estava ali na pirâmide social, ela ficava. Ela não tinha possibilidade de melhorar ou de piorar de vida. Era um status que ela tinha garantido para a vida dela toda, tá? Aí aqui você vai copiar no caderno igual a tia falou, esse esqueminha conforme tá aí, tá? Aí aqui eu vim destrinchando mais um pouco, explicando um pouco sobre a sociedade, tá? Aí aqui eu coloquei, ó, a sociedade no Egito, sem mobilidade social, porque quem tava aqui, que o faraó tava aqui, ele ia ficar ali, ele ia morrer ali, porque era uma dádiva divina. Ele não ia descer para ser nobre, o nobre não ia subir para ser um faraó. Era uma linhagem divina justificada pela família, ou seja, passava de pai para filho. Não tinha como se eleger, não tinha eleição, eles se justificavam em Deus, dizia que era uma dádiva, uma indicação divina do Deus vivo, como eles falavam, e ele ficava ali, ele nascia naquela posição, ele morria naquela posição, não tinha essa mobilidade, essa mudança social, tá? E aqui, ó, o faraó, ele concentrava todos os poderes administrativos, militares e religiosos. Os nobres, os administradores das províncias ou comandantes do exército. Os escribas eram os funcionários da administração do Estado, funções, cobrança de impostos, fiscalização e organização de leis. Os artesãos eram os barbeiros, ourives, tecelões. Os felais eram os camponeses. E os escravos eram os prisioneiros de guerra. Naquela época tinha muita disputa por pedaços de terra. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O Egito queria tomar a Babilônia, ele ia entrar em guerra com aquele povo babilônico. Se ele ganhasse a guerra com os babilônicos, toda a área territorial de terra daquele espaço ia virar terra do Egito. E todo o povo babilônico que morasse naquele espaço ia virar escravo do Egito. Escravo dos egípcios, entendeu? Ele ia ficar ali morando naquele lugar, mas como escravo. Ele nunca ia ascender a ser um faraó, ele nunca ia ascender a ser um nobre. Ele ia permanecer ali como escravo, tá?
Deu para entender mais ou menos? Deu para relembrar? Qualquer coisa vai perguntando aqui que a tia vai tirando as dúvidas. Isso é muito importante, tá? E isso aqui, agora a gente vai entrar na página do livro, que é a página 223. Aí ele vem falando de uma curiosidade aqui da Mesopotâmia que eu achei muito interessante que está aqui para ler junto com vocês. Ó. Você sabia? Um rei na Mesopotâmia e um faraó no Egito só podiam assumir seus cargos após a morte do governante anterior, que poderia ser o próprio pai ou um parente próximo. No Egito, as pirâmides eram construídas para serem túmulos para os faraós. Esses túmulos eram bem cuidados e os corpos eram muito protegidos, pois acreditava-se que a morte era um ritual de passagem para um tipo diferente de vida, tá? Isso aí eu achei muito legal estar lendo aqui com vocês para a gente estar relembrando, porque já é muito do que a gente veio conversando antes, né? Falando sobre a questão do faraó, ele receber aquele trono que é passado de um pai, ou de um tio, ou de um parente muito próximo, uma linhagem familiar justificada pela teocracia, que é o reino que tem Deus como centro. E também vem falando das pirâmides, que eram túmulos, né, da conservação dos corpos, e vem falando disso tudo. Achei muito legal. Agora, ainda na página 223, você vai pegar o marca-texto e vai marcar aí, ó, a organização social da sociedade no Egito. No Egito Antigo, o governo exercia o controle sobre a administração do reino, a religião, a economia e as terras. O governante passava a maior parte do tempo em seu palácio, confinado no trabalho dos funcionários para controlar o que deveria ser feito e mantê-lo informado sobre o que acontecia. Então, o faraó, ele era responsável por todo o funcionamento do Egito. Ele controlava tudo, ele controlava os escribas, os sacerdotes, ele controlava tudo o que acontecia ali. E ele era responsável por tudo o que acontecia com a população também. Aí a gente tem um texto legal. Marca esse pedaço aí, ó, que a tia marcou aqui de amarelo, com marca-texto. Esse pedaço você vai copiar no seu caderno também. Embaixo daquelas explicações que você já copiou anteriormente, você vai copiar isso aqui, tá? Que tá sublinhado. Não deixa de copiar, porque é legal, é importante. Você vai estar treinando a sua escrita, você vai estar treinando a sua cópia. E quando a gente copia, a gente memoriza. Então é super importante, tá? Vamos ler o texto a seguir, ó. Vamos ler. Leia o texto a seguir. Aí a gente tem a advertência do sábio. Nada vai bem no Egito. De norte a sul, o país parece estar atravessando uma crise de loucura. Uma grande infelicidade se abate sobre o reino do velho faraó. Tudo anda às avessas. O Nilo transborda, mas ninguém aproveita para cultivar os campos. As mulheres não podem ter filhos. Os homens são dizimados pelas doenças. Nas cidades, os acontecimentos se aceleram de maneira inquietante. A multidão se torna perigosa. Ninguém mais paga os impostos. O país inteiro está à beira do abismo. Diante dessa situação, os que costumam tratar dos negócios do reino, estão desconsolados. Eram ricos antigamente, agora são obrigados a vestir farrapos e o estômago deles chora de fome. O sábio Ipuê observa todas essas mudanças inquieto. Ipuê decidiu ir ao palácio conversar com o velho faraó. O palácio real não parece afetado pela tormenta que atingem a todos os guardas. Estão a postos. A vida corre tranquilamente, como se nada de errado estivesse acontecendo lá fora. Ipuê pede uma audiência que lhe é concedida de muita má vontade. O sábio começa a suspeitar de alguma coisa. Quando se apresenta diante do faraó, está decidido a lhe contar a verdade, por mais que isso possa lhe custar, porque ele sabe perfeitamente que suas palavras vão ser consideradas verdadeiros crimes contra o rei. De fato, o faraó vive como antigamente, e Ipuê suspeita de que ele não está ciente dos acontecimentos. Seus conselheiros, felizes por escapar do tumulto permanecendo no palácio, escondem-lhe a verdade.
Ipuê começa assim seu discurso. Sabedoria, inteligência e direito estão contigo, mas você deixa o país preso da desordem. Ninguém mais respeita suas ordens. Sem deixar ao faraó tempo para replicar, Ipuê continua. Mentiram para você. O país está entregue às chamas. Os homens se matam de uma ponta a outra do reino. Os próprios templos já não são respeitados. Faraó vê o estado do seu país. Fique sabendo que a culpa pelo que acontece, você se trancou em seu palácio, sem procurar saber o que acontecia lá fora. No entanto, devia suspeitar que os seus conselheiros estavam mentindo. Age já, restabelece a ordem, se ainda você pode fazer isso. Ipuê percebe no rosto do velho faraó sinais de raiva. Sabe que sem dúvida vai perder a vida por ter ousado falar a verdade. Contudo, teme ainda que seja tarde demais para se restabelecer a ordem às margens do Nilo. O faraó, porém, não está com raiva dele. Está furioso contra os que enganaram por tanto tempo. Agradece, pois a franqueza de Ipuê, e pede a ele que o ajude a trazer o Egito de volta à normalidade. Aí a gente tem o nome aqui do texto, né? As Advertências do Sábio, de Brigitte Van, em Contos de Lendas do Egito Antigo. São Paulo, Companhia das Letras, 1998. A gente tem o nosso glossário aqui, muito importante, que diz que replicar é responder às acusações ou críticas. E a gente tem umas perguntinhas sobre esse texto aí. Letra A. O que gerou os problemas que os habitantes do Egito estavam enfrentando? O que foi que gerou, gente? O Egito estava passando por problemas devido à falta de comando e controle do faraó sobre as funções de cada um dos seus súditos. Porque se é o faraó que comanda tudo ali, ele é o responsável pela organização, pela ordem cósmica, como eles gostavam muito de falar, ele tinha total responsabilidade, porque as coisas estavam acontecendo fora do palácio e ele não estava prestando atenção nisso, né? B. Qual era a responsabilidade do faraó em relação a esses problemas? Então, o faraó era responsável por organizar e garantir que as funções de cada súdito fossem cumpridas, para que o reino funcionasse bem. Então, essa era a função dele. C. Por que o faraó não ficou com raiva do Ipuê? Ele não ficou com raiva porque o Ipuê foi o único que foi lá contar a verdade para ele, né, gente? Mas aí a tia colocou aqui, ó. O faraó ficou grato pela honestidade do sábio e irritado com aqueles que mentiram para ele, permitindo que o povo vivesse na miséria e no caos, sem que o faraó pudesse tomar medidas para melhorar essa situação. Letra D. Ainda na página 225, tá? A gente já está acabando. Vocês vão precisar pegar um marca-texto de novo aí para a gente marcar esses outros pedaços. E vocês também vão copiar lá embaixo do que você marcou anteriormente, tá? Para ficar bem organizadinho. Letra D. Se você estivesse no lugar de Ipuê, você repetiria as mesmas ações do sábio? Justifique sua resposta. E aí, se você estivesse no lugar do Ipuê, você ia fazer a mesma coisa que ele fez? Você ia ter coragem de ir lá alertar o faraó sobre as coisas que estavam acontecendo? E aí? Responde aí para ti, essa resposta pessoal, tá? Agora, pega o marca-texto e a gente vai marcar no texto aí essas partes que vocês vão copiar no caderno também, tá bom? No texto, as advertências do sábio, é possível perceber que, na sociedade egípcia antiga, existia uma hierarquia, ou seja, uma organização e uma distribuição dos cargos no governo. Tudo que está em amarelo, vocês vão sublinhar e copiar no caderno, tá, gente? Havia pessoas que cultivavam os campos e outras responsáveis por distribuir as tarefas e fiscalizar a execução delas. Havia pobres e ricos, conselheiros reais e comerciantes, além dos funcionários do governo, soldados e trabalhadores livres. O Egito também tinha escravos. Esses pertenciam a vários povos diferentes e geralmente eram prisioneiros de guerra. Pessoas que haviam adquirido dívida junto ao governo egípcio, sendo submetidas ao trabalho forçado.
Uma atividade muito praticada na antiguidade era o comércio. Muitas vezes, os produtos abundantes em uma região eram trocados por outros, mais raros. Com isso, a interação entre os povos de diferentes lugares aumentava. Que também, né, gente, lá o comércio no Egito era fortíssimo também, tá? Sublinhe isso aí, copia no caderno. E aqui eu coloquei para vocês na D que a atitude de Pue ajudou toda a população e o faraó. Essa é a minha opinião, mas você vai colocar a sua porque é uma resposta pessoal, tá? E aqui a gente termina a aula de hoje, tá? E a tia colocou aqui para vocês assim: este momento difícil vai passar, ele vai passar, gente. E dele você vai sair mais forte. Então você precisa lutar e ter fé. Como é que eu vou lutar, tia? Eu vou lutar para eu ficar bem. Eu vou procurar ver um filme, uma comédia. Eu vou procurar ler um livro que